Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui o professor Everton, mais uma transmissão para vocês. Também tem caneta Bic, mas a minha serve para produzir conhecimento, para interpretar conhecimento, foi coisa boa, coisa útil. Queridos, escrevi mais um texto e vou fazer a leitura aqui para vocês, e como de praxe, a gente em seguida vai fazer uma pequena reflexão do que está acontecendo em nosso país e de como isso impacta em nossas vidas. Me perdoe o barulho externo, eu moro no zona rural, perto de uma rodovia e não tenho estúdio. Estou na cozinha externa da minha casa. Em breve, espero, né, tá com espaço aí adequado para fazer essas transmissões. Queridos, vou fazer aqui a leitura. Não intitulei, né, geralmente eu intitulo com alguma coisa. Mas vamos lá, né? Voltamos ao ciclo de a cada domingo grupos embebidos na podridão do limbo conservadorista, né? Podridão. Vou fazer a leitura na íntegra para vocês. Valeu. A cada domingo, grupos embebidos na podridão do conservadorismo bolso-genocida, aos quais se denominam patriotas, promovem um show de horror de dimensões dantescas. Ao estilo Al-Qaeda, dão eco ao vácuo intelectual das transmissões ao vivo das quintas-feiras, às quais eles estão bem apegados. Se denominam cristãos, mas não perdem a oportunidade de julgar, demonizar e atacar com ofensas o semelhante, que apenas se valem do livre-arbítrio e do direito de discordar do dito Messias, com M minúsculo, ao qual não nasceu de uma virgem, tampouco fora crucificado, ao qual está reservado o limbo do esgoto da vergonha histórica. Esquecem do ensinamento do verdadeiro Messias, dessa vez maiúsculo, sobre amar o próximo como a si mesmo. Ou é uma falta de amor próprio, ou falta discernimento a esses seres. Quanto ao patriotismo tão exaltado por tais seitas, não só é falso em sua essência, como mentiroso, como anátema. Não se compadecem da morte das quase 300 mil pessoas compatriotas, ou só é digno de tal adjetivo aqueles que concordam com as ideias genocidas e entreguistas do dito cujo. Não se compadecem frente aos desempregados, aos enlutados, a dor de quem por pouco perdeu a vida, de quem perdeu amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. Não é de se esperar coisa diferente de tal turba que não uma debilidade mental, corrosiva, ou um mau caratismo que beira a psicopatia, quando não permeado com sotaques de esquizofrenia. Everton Carvalho, pondo o dedo na ferida. Queridos, ai mosquito, de uma complicação sem precedentes, de consequências horríveis, o que tem acontecido nesse país desde 2014, 2013, quando começaram o movimento golpista de Curitiba,
que culminou no, eu gosto muito de chamar de acidente, porque não era o previsto por eles, vocês sabem muito bem qual era, já esclareci aqui em vídeos anteriores, lá no Facebook, no YouTube ainda não. Esse vídeo vai subir nas duas plataformas. Quais eram as verdadeiras intenções do movimento lavajatista? E aconteceram coisas pós 2014 que culminaram acidentalmente na eleição do genocida, do psicopata, do mau caráter em 2018. Ele conseguiu uma legião de seguidores, como já dito anteriormente, que simpatizam com suas ideias, ou ele simpatiza com tais ideias e por isso tem seguidores. Bom, queridos, eu não sei dizer, porque na verdade é uma via de mão dupla isso aí. Então, quando se nota na fala dos principais apoiadores, e nisso eu não estou falando desses que estão aí na internet, estou falando do seu vizinho, estou falando do seu conhecido, que é não um eleitor, não mas o bolsonarista de fato, de direito, o que veste camisa, o que tá domingo o que vai pro curralzinho do Alvorada, o que vai domingo de manhã para baixo do viaduto. O que acontece? Eles simpatizam de alguma forma. E aí, tempos atrás, o senador Ciro Gomes, ele elencou algumas dessas características. E eu vou mais além. A maioria deles não tem formação acadêmica. Por quais motivos? Incompetência é o principal. Não consegue bolsa, não tem um bom emprego para custear uma formação na instituição privada e não consegue adentrar a universidade pública, a instituição pública. Não desenvolve as carreiras profissionais as quais desejavam. Então ali acabaram virando, nenhum demérito, tá? Eu tenho amigos que são comerciantes, mas ele tem um forte apoio dos comerciantes. Mas o apoio dele é entre comerciante que queria algum cargo público, alguma função pública, que vislumbrava alguma outra profissão, mesmo que ele no setor privado, que ele desse mais ganhos. Mas como não conseguiu acessar a cadeira na instituição de ensino superior, na instituição pública geralmente, acaba ali tocando a vida por ali mesmo e cria esse sentimento, esse rancor amargurado ali dentro. O outro lado, não, consequentemente, né, por incompetência, não consegue passar em concurso público, nem aqueles os concursos simplificados para preenchimento temporário de vagas, nem isso eles conseguem. Meu óculos está meio torto aqui. Meu óculos está torto. Eu dormi de óculos esses dias e ficou torto. Tem que trocar depois. Nesses concursos, que eu tenho colegas servidores públicos do quadro temporário de altíssima competência, até mais do que os do quadro efetivo, só para lembrar. E esses, por consequência, acabam por... Então essas pessoas que protestam contra a universidade pública porque não conseguiram entrar lá, protestam contra o funcionalismo público porque não conseguiram entrar lá. E aí entra a pauta ideológica, que já está ligada às questões mais voltadas a personalidades certamente reprimidas por disciplinas familiares, questões ligadas à homofobia, ao racismo, à xenofobia. E a partir daí eles desenvolvem seus ódios. Essas seitas culminam nisso aí.
É ambientalista, é contra o ambientalista quem não... Da mesma coisa que eles falam, né? Quem é contra a polícia defende o bandido. Quem é contra a polícia ambiental defende o bandido ambiental. Quem é contra a liberdade do outro é porque gostaria de ter essa liberdade. Aí eu cito o professor Karnal. Todo ataque homofóbico é um ataque homossexual entre o partido do que não tem coragem moral para se afirmar contra o que teve a coragem moral e social de se afirmar. Então, essas seitas, movidas por esse sentimento reacionário, esse sentimento de palavra Everton, esse sentimento reacionário, esse sentimento de combate contra aquilo que eles gostariam de ser. Os alemães, no período entre guerras, eles combatiam aquilo que eles tinham desejo de ser. Eles desejavam ser materialmente bem-sucedidos contra os judeus. Por isso eles combatiam os judeus. Por isso, essas seitas têm esse comportamento reacionário, esse ódio. São contra aquilo que eles gostariam de ser, gostariam de ter. Fora os reacionários, temos os que beiram a psicopatia. E por que eu digo que beira a psicopatia? São contra o SUS, contra direitos trabalhistas, contra programas de afirmação social, tem a questão da ideologia. Não a ideologia de... Porque a ideologia de gênero, na verdade, volta àquela pauta reacionária. Eu tenho dificuldade... aquela coisa, né? Eu tenho dificuldade em me afirmar, então eu vou ser contra tudo que possibilita outro essa afirmação. Mas voltemos, né? A questão, por exemplo, dessa guerra ensandecida contra o comunismo que nunca existiu no Brasil. Por exemplo, a questão voltada contra a vacina, contra a ciência, que a ciência é o principal meio emancipatório do pensamento. Então, quando se combate a ciência, como eles combatem, o quê? Doutrinar. Eles falam tanto de doutrinação, mas é isso. Eles querem doutrinar as pessoas num pensamento engessado. A vacina altera o sistema imunológico das pessoas. Claro, vacina é para isso. Terra plana e gravidade não existe. Essas coisas visam engessar o pensamento e você acreditar no que eles querem. Ler o que eles querem. A ciência já doutrina de forma oposta, onde é a doutrina que a ciência faz. O conhecimento está aqui, seja livre e busque-o. Questione as estruturas a fim de melhor entendê-las e você ter a possibilidade de movê-las, de derrubar essas estruturas a fim que se ergam novas. É assim que a humanidade caminha. Então, eu conheço alguns membros dessas seitas que não têm condição de usar o setor privado na saúde e são contra o SUS. Criticam a escola pública, mas não tem condição de pagar a escola privada. Critica a escola pública porque não conseguiu botar o filho na universidade pública e tem que pagar a privada. Então por isso que eles são contra. E tantas outras, né? Então, quando essas pautas sem fundamentos, eu vou ser breve
essas pautas sem fundamentos que eles tanto fomentam é a ala, eu brinco que é a ala esquizofrênica. Você tem a ala reacionária e a ala esquizofrênica desses grupos. E estatisticamente falando, né, eu sempre me apoio a alguma ciência para falar alguma coisa, seja ela ciência social, uma ciência humana, uma ciência exata. Eu considero a estatística uma ciência social. Estatisticamente falando, esses grupos estão diminuindo. Se tivéssemos em 2018 o comportamento que está crescendo agora, estaríamos livres, teríamos votado com consciência. Porque, embora as pessoas mais esclarecidas tivessem rejeitado o voto, esses grupos, essas seitas, sob a rótula de patriotas conservadores, não passam de reacionários esquizofrênicos, não teriam tido espaço. Então você que está assistindo esse vídeo, vote, seja lá quem for, participe, tente melhorar as coisas, não vote com base em indicação de nome, vote com base em ideias. Muita gente não votou porque seu candidato foi excluído do processo eleitoral, mas as ideias dele permaneceram. O nome mudou, as ideias permaneceram. Vote no nome, vote na ideia e não no nome. Esse é o meu recado de hoje. Muito obrigado.